Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Pois metade de mim é silêncio e a outra metade é o que grito. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Pois metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta ao homem inundado de sentimentos. Pois metade de mim é o que ouço, e a outra metade o que cala. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, pois metade de mim é o que penso, a outra metade um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembra ter dado na infância. Pois metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade não sei. E que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que teu silêncio me fale cada vez mais. Pois metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. E que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Pois metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Oswaldo Montenegro. Quando a chuva
Ó tu que vês de longe, ó tu que vês cansada, entra e sobre este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, e hás de levar contigo uma saudade minha. Coelho da Costa. Flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Cássio Alves.
me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. eu sou amarelo claro, sou meio errado pra falar de amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. passarinho de toda cor, Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friarento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos de mim em minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pina e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde. O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha que é grande. Só que ela tá bem longe. Sei quase nada, meu Senhor. Só que sou pétala, espinho e flor. Só que sou sol, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Pessoal, boa noite de novo. Uma plateia bonita, povo bonito e lustroso. Como diria minha avó, cada um com mais charme e garboso. Eu queria dizer para vocês que todos nós estamos na mesma caminhada. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinhos, pedras, buraco, para modo atrasar a gente. Mas não se desanimem por nada, porque até mesmo uma topada empurra a gente para frente. E hoje aqui nós queríamos recitar para vocês o Cordel Espírita. E é o seguinte: para isso, Ricardo, meu querido tocador, passe os dedos pelas cordas, belisque essa viola com carinho e amor, e vamos levar para esse povo um pouquinho mais de poesia e ardor. Em versos cordelados, tentaremos esclarecer o que há de mais básico na doutrina do renascer. Espiritismo revelador, mostrando a morte sem morrer. O Espiritismo é ciência e também religião. Ainda é filosofia sobre a luz da razão, esclarecendo com lógica e fundamentação. Quem morrer verá, mas antes pode ver. Basta a fé raciocinada e a doutrina conhecer. O Espiritismo esclarece quem afinal é você, o que eras mesmo antes de nascer, por que está nesse mundo e a razão de sofrer. Para onde irás quando morrer? Essas e outras respostas, leia e vá conhecer no livro dos Espíritos, que tem muito a te dizer. Porque o Espiritismo é ciência e também religião. Ainda é filosofia sobre a luz da razão, esclarecendo com lógica e fundamentação. Fenômenos espíritas são fatos naturais,
A doutrina esclarece sobre isso e muito mais, o que nossa incompreensão classifica de anormais. De uma série para outra, tal como na escola, vamos todos passando, mas aqui não vale cola, só mesmo reencarnando o espírito enfim decola. Lidiano passa aquele que procura evoluir, buscando justo viver seu modo de existir, fazendo por merecer um lugar melhor para residir. O Espiritismo é ciência e também religião. Ainda é filosofia sobre a luz da razão, esclarecendo com lógica e fundamentação. Os Espíritos falam, não se espante por favor. Eles foram ontem daqui um morador, como nós aqui na terra estão vivinhos, meu Senhor. E disso deram provas em várias ocasiões. Jesus já bem falava, bem claro nos sermões, morrer para renascer. Eis a vida desses torrões. E veja a coisa assim, antes de você crer, procure observar, estudar, compreender. Não acredite sem pensar, pense bem para entender. Que o Espiritismo é ciência e também religião. Ainda é filosofia sobre a luz da razão, esclarecendo com lógica e fundamentação. Já que fora da caridade não existe salvação, a vida, para ter sentido, precisa da sua mão, sempre estendida ao próximo, seu irmão. E a vida, antes triste, dia a dia angustiante, passa a ser magicamente mais feliz e radiante, do pobre ao rico, do sábio ao ignorante. E aqui finalizando, agradecemos sua atenção, sugerimos a procura do autoconhecimento e de uma boa leitura para uma constante evolução. Por quê? Porque o Espiritismo é ciência e também religião. Ainda é filosofia sobre a luz da razão, esclarecendo com lógica e fundamentação. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Eu fico feliz de estar com vocês e pelo convite que a casa me fez para estarmos hoje juntos. E, obviamente, nessa semana é especial para a casa, né? Uma semana de estudos, e a alegria dos espíritas, né? Ela reside exatamente no estudo. Então o espírita fica muito alegre quando se fala de estudo. Então, reunir-se, né, visitar-se, estarmos no mesmo ambiente, numa confraternização e, naturalmente, estudando, né? Então o estudo ele será sempre uma marca do espírita, porque, como nos disse o nosso grupo, Canto e Prosa, não é isso? O Espiritismo é ciência, é religião e é também uma filosofia com toda uma fundamentação. Vocês trouxeram aqui praticamente uma síntese no cordel, né, do que é o Espiritismo na sua apresentação mais genérica e, obviamente, há desdobramentos, há estudos, há todo um desenvolvimento sobre o que é o Espiritismo e a vivência do Espiritismo. E na noite de hoje, nós estamos participando com o tema Os Verdadeiros Discípulos, né? Tema muito forte, né? Porque, na verdade, vamos falar de nós mesmos, né? Vamos falar de nós mesmos. Então, de alguma forma, vamos aqui trazer uma reflexão sobre esta condição, ou esta qualidade, né, de discípulo. E eu queria, então, abrir o nosso trabalho com uma frase de Emmanuel, onde ele, de uma forma muito interessante, nessas coisas de Emmanuel, assim, uma psicografia de Chico Xavier, claro, ele diz assim: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre
estivesse circunscrita a problema de palavras, né? Então Emmanuel, ele já começa nos dando aí um norte bem significativo em relação ao pensamento das tradições religiosas. Porque no pensamento das tradições religiosas, ser discípulo é ser aquele que conhece aquilo que foi trazido pelo mestre, né? Então, é conhecer e é efetivamente falar. Era muito comum se dizer discípulo, e até hoje se é muito comum se dizer discípulo, reproduzindo aquilo que o mestre se referiu, né? Isso é muito comum. É óbvio que um discípulo, ele se esforça por conhecer aquilo que o seu mestre está apresentando. Isso aí é óbvio, senão sequer um conhecedor do mestre nós seríamos. Mas Emmanuel, ele sinaliza com uma destreza muito interessante. Então ele diz que todos somos estudantes, mas somos aqueles que verbalizamos aquilo que o mestre se referiu. Então ele sinaliza no final, dizendo, como se adquirir a condição de discípulo, a condição legítima de discípulo, fosse algo apenas ligado ou circunscrito à dicção de algumas coisas, né? À dicção de algumas palavras, de algumas frases, de alguns ensinamentos de Jesus. Então já vemos que o próprio Jesus, inclusive, ele em algumas passagens, ele se refere a isso, né? Principalmente quando ele está tentando estabelecer uma relação entre nós e Deus, né? Entre nós e Deus, porque ele se torna ainda para todos nós esse intermediário, né? Jesus é um intermediário, ele é tratado como médium de Deus, né? E é verdade, né? O médium que é o médium é um intermediário, e nessa condição ele se posicionou o tempo inteiro, né? Em todos os momentos em que ele pôde deixar isso mais claro, ele o fez assim, né? Ele trouxe esta sua qualidade ou esta sua condição, né? Então hoje vamos refletir sobre quem? Né? Sobre o mestre. Mas a primeira questão é: alguém, para ser amigo de uma outra pessoa, precisa da permissão da outra pessoa? Não. Não precisa. Eu posso ter Paulo como um grande amigo, mas um grande amigo. E Paulo nunca ter tido nenhuma simpatia por mim. Mas eu tenho Paulo como uma pessoa especial, né? Eu tenho Paulo como alguém que eu quero ter no meu campo de profundidade dos meus sentimentos. Eu não preciso da permissão de Paulo para sentir isso por ele. Mas a condição de mestre é diferente, né? A condição de mestre é diferente. Então Jesus, ele é o nosso amigo incomparável. Ele é o nosso amigo incondicional. Mas ele não pode se impor como mestre. Entenderam a diferença? Nós, cada um a seu tempo, da sua forma e no seu nível de entendimento, é que vamos elegê-lo como mestre. Então, observem como em momento algum ele pede para ser chamado de mestre. Hora alguma ele pede isto. Em um dado momento, alguém se refere a ele. Bom mestre, ele diz, bom não. Né? Essa que ele responde, bom não. Bom só Deus. Mestre, no entanto, eu aceito esse título. Porque o mestre é todo aquele que ensina uma arte ou um ofício. O mestre é todo aquele que encaminha. O mestre é aquele que guia. O mestre é aquele que orienta. Então, nessa condição, ele diz, bom, nessa condição, sim, eu sou um mestre para vocês. Né? E o momento mais profundo da sua elucidação, né, da condição que ele tinha, ele chega ao ponto de dizer que ele era o caminho. Não é? Ele diz, eu sou o caminho. O que é um caminho?
O que é um caminho? Um caminho é um traço, um caminho é uma ligação, um caminho é um íder que liga duas localidades. É um caminho. Então, um caminho que liga Imbuí a Narandiba. É um caminho entre essas duas localidades. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou o traço que une essas duas localidades, ou esses dois estados. Né? Ou esses dois estados. Que estados? Os estados de cada pessoa. Então, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim que ele diz? Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, ele tinha a noção exata de quem ele era e de qual era a sua missão, de qual era a sua tarefa. E tinha uma noção exata de quem somos. Porque, na verdade, Jesus, ele participa do processo de formação do planeta. Né? Então, nós estamos falando de um espírito dessa hierarquia. Então, quando o planeta Terra, fala-se, estima-se, 4,5 bilhões de anos, da formação do planeta na sua estrutura física, porque antes da formação física, existiram bilhões de anos de período de elaboração dessa estrutura e de agregação de partícula para formar hoje o que temos. Né? Temos esse campo físico, material concreto, pisamos, né? Uma referência de mundo é essa, porque precisamos das referências, né? Não temos uma condição mental sem referências, do largo total. No nosso nível de evolução é impossível isso. Não há como haver um desenvolvimento ou uma caminhada sem determinadas percepções, determinadas manifestações, determinados elementos físicos para você pegar, para você tocar, né? As pessoas, como fazemos nas nossas relações, né? Olha, você está comigo, é abraçando as pessoas e tal, né? Mas na verdade, esse estar é algo muito além, que transcende muito a questão corporal. Mas naquele momento é a questão corporal que é a nossa referência. Ela é aquela que vai nos dar mesmo uma dimensão de que o outro está conosco. Então, nesse sentido, a nossa mente ainda não é uma mente que permita muitas percepções distantes, mas percepções ainda muito próprias, muito corporais, muito ainda daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, né? Tanto que espíritos na condição que nós temos, ainda somos espíritos que precisamos reencarnar em corpos muito materializados. Muito materializados, porque a nossa mente ainda é muito materializada. Ela precisa de fazer ainda quantificações, né? Por isso o ego, que é esse centro diretor que mede, que pesa, que avalia, que olha a forma, que ele ainda é um centro muito importante no nosso psiquismo. Ele é muito importante, muito importante. Levará muito tempo, mas muito tempo ainda para nós superarmos a influenciação do ego. Vai dar muito tempo ainda, né? Então, as patologias que afetam o ego, né? No caso o egoísmo e aí todos os desdobramentos, né? Ainda são patologias que estarão muito presentes em nós. Daí a nossa dificuldade em percebermos Jesus na sua profundidade, né? Então há uma dificuldade da gente perceber Jesus nessa dimensão da sua totalidade. Então é como se perguntássemos assim, qual é a minha relação com Jesus? Isso é uma questão que todos deveríamos fazer. Joana de Ângeles faz essa questão no livro Celeiro de Bênçãos. Ela faz essa reflexão. Ela faz essa reflexão.
Você já pensou em qual é a sua relação com Jesus? Como é a sua relação com Jesus? Porque a vida nos convida a muitas coisas, a muitas saídas, a muitas guerras, né? Já precisamos fazer conquistas fora, etc. Que é natural, é normal do nosso processo. Está mesmo em conformidade com o nosso nível de experimentação ainda evolutiva. É tudo muito natural. É tudo muito natural. Tanto que muitas vezes, quando nós queremos traspassar isso muito, não conseguimos. Não conseguimos. Entramos, às vezes, naquele discurso dogmático das religiões. Ficamos um pouco que engessados diante de uma figura que nos ama, nos compreende de uma forma total. Então, pensemos nesse amigo incomparável, notem, que conhece cada um de nós. Pense aí. Olha, pense aí. Nós, vamos fazer uma reflexão nossa, né? Nós não nos conhecemos. Nós, cada um de nós, não se conhece. Tanto nós não nos conhecemos, que não é incomum, muitas vezes, o nosso inconsciente nos assaltar. O que é assaltar? Roubar a cena. Então, subpersonalidades, ou seja, personalidades mortas no nosso inconsciente, das muitas vidas, das muitas encarnações, elas às vezes saem de lá do inconsciente, vêm no nível do consciente, atua, depois volta. Aí nós vamos dizer assim, mas não fui eu que fiz isso não. Mas não fui eu que fiz isso. Não é o caso de vocês, né? Eu estou falando dos que estão lá fora. Mas não foi eu que fiz isso. Não, mas eu não quis dizer isso. E é verdade. Hoje você não quis, mas essa influenciação, notaram? Essa influenciação, esse modo de ver, esse modo de ser, esse modo de se manifestar, ainda está em nós. Quando ele fala, quando ele belíssimamente apresenta, né, aquela poesia de Oswaldo Montenegro, há uma parte, tal. Eu me lembrava até de uma que Fagner canta, era uma parte de mim, que é muito linda também, aquela, né? Então, essas partes nossas, elas expressam o que nós somos. Mas nós não nos conhecemos, mas Jesus nos conhece. É uma coisa interessante, ele nos conhece. Ele nos conhece a todos. Nenhum espírito é admitido no planeta Terra sem que ele conheça. Ninguém, você não... sabe aquele diretor da escola dedicado, fica no portão, todos os alunos vão passando, e o diretor, fulano, vai falando pelo nome. Fulano, Beltrano, não sei o que, aquelas coisas assim. É um pouco isso. Porque o planeta não é só essa estrutura física, né? Nós espíritas já temos as informações. Existe um nível mais concreto, mais denso, mas existem camadas que vão se superpondo e essas camadas são habitadas por comunidades formadas por espíritos. À medida que nós nos distanciamos desse núcleo mais denso, o espírito ele tem uma estrutura mental, emocional, moral mais sutilizada. Então, dentro de todas essas camadas, existe a penetração do psiquismo de Jesus. Olha uma coisa interessante. Ele está com o seu pensamento projetado em todos os níveis. O psiquismo de Jesus, ele vara todos os níveis. Se você passa no umbral, o psiquismo dele vara o umbral. Naquele momento que eu estou no umbral, ali retido, né? Porque o umbral é uma camada energética de retenção. Não podemos passar porque carregamos determinadas culpas, determinadas buscas ainda muito materiais, etc. Então estamos com a mente voltada para aqui. E nesse sentido, não passamos. Mas se o pensamento dele que está projetado ali, você de alguma forma capta,
você sintoniza com ele. Você sintoniza com ele. Então, naquele momento que você sintoniza com aquele pensamento projetado, você se conecta e então você cria as condições para ser socorrido. Mas porque você elevou o seu pensamento. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão inicial para que nós pensássemos um pouco na figura de Jesus. Se temos alguma dificuldade em fazer isso, vamos fazer assim, quando chegarmos em casa, vamos colocar uma musiquinha mais light, uma musiquinha mais leve, pode ser hoje, pode ser um outro dia, e então vamos, para os que são ainda muito fixados na imagem, pode-se colocar uma foto dele, né? Ou a imaginada foto, tem muitas, mas a imaginada foto dele defronte de você e comece a observá-lo. Né? Ali tem até uma foto, né? Comecemos a observá-lo. Mas observe o rosto inteiro, mas não deixe de se fixar nos olhos dele. O principal da relação entre os espíritos está no olhar. Então não vamos deixar de fixar no olhar dele. E nós vamos perceber que este olhar é um olhar vivo, é um olhar firme, e é um olhar acolhedor. Então nós vamos começar a refletir um pouquinho sobre esta figura, sobre esta alma, sobre esse espírito que é Jesus. Então nós vamos começar a perceber uma coisa muito interessante. Façam esse exercício e vocês vão começar a perceber uma coisa muito interessante. Vocês vão começar a sentir a alma dele em tudo. É um negócio impressionante. Você começa a sentir a alma dele em tudo, em todas as coisas. Claro, você tem uma referência de Jesus conforme as religiões apresentaram, mas Jesus não é uma figura que surgiu só para os religiosos. Jesus não é uma figura para os religiosos. Ele é uma figura para o filósofo, para o educador, para o psicólogo, para o cientista, para o pesquisador, para qualquer um. Então nós temos a referência de Jesus, mas precisamos sair um pouco do mental para ingressarmos na intimidade com ele. Na intimidade com ele, que é o que ele espera. Ele espera isso. Ele espera esta busca dessa intimidade com o psiquismo dele. Faça esse exercício. Haverá momentos que vocês vão sentir um perfume. Há um perfume que denuncia a presença dele. Porque é o psiquismo que se espraia sobre tudo. É o psiquismo que se projeta sobre tudo, sobre todos. Ele é uma figura já própria do nosso psiquismo. Nós apenas precisamos resgatá-la. Então falamos de Jesus, contamos as passagens, falamos das parábolas, etc. Mas é necessária a intimidade. Como é que dizemos que amamos uma pessoa? Como amamos uma pessoa? Quando ingressamos na alma dela. Você não ama uma pessoa, mas eu te amo muito. Claro, há um amor genérico, há um amor, assim, uma vontade de estar, uma vontade de cuidar, uma vontade de dar atenção. Mas há vários níveis de amar. Há vários níveis de amar. E nós estamos, naturalmente, aprendendo como desenvolver a ação de amar. E ele nos ensina isso. Uma certa ocasião, nós deixamos como
trabalho de casa, né, dever de casa, em um grupo, há muitos anos isso, que era assim, a proposta que deixamos na conclusão do trabalho que fizemos há muitos anos neste grupo. Como a pesquisa era assim, para ser feita, né? Ninguém nunca voltou para me dizer nada, mas não tem problema também. Mas é assim, a pesquisa era: vamos desenvolver a nossa capacidade de amar, percebendo como Jesus amava. Então, assim, cada episódio do Evangelho que pudéssemos ler, ou tivéssemos lido, ou que nos recordássemos, nós fizéssemos o seguinte exercício: onde o amor estava nesse episódio? Isso é uma coisa muito interessante, viu? É uma coisa muito interessante. Então vocês vão falar genericamente, mas não, eu vou parar. Neste episódio aqui, onde Jesus promoveu o amor aqui? Porque o amor estará nesse episódio. Não há nenhum ato, nenhum gesto, nenhum instante, nenhum momento, nenhuma ocorrência em que Jesus estivesse envolvido que não houvesse a presença do amor. Isso é impossível. Não há como ser diferente. Não há como ser diferente. Por exemplo, quando ele nasce, ele projetou a sua trajetória, né, para estar entre nós, no momento específico onde o amor deveria ser trazido à humanidade, porque até então tínhamos os 10 mandamentos. Mas no momento que a humanidade amadureceu, né, então há necessidade do desenvolvimento. E só o amor pode promover o desenvolvimento de todas as outras capacidades da alma. É óbvio que ele sabia disso. Né? Então o que é que ele deliberou? Não precisa ninguém vir fisicamente, eu mesmo irei. A atitude de quem ama muito. Eu diria: Paulo, você é meu amigo, dá para você ir lá, rapaz, encarar algumas coisas lá e tal, para levar a mensagem do amor. É tudo gente boa, Paulo. Mas um pouco isso. Então, quando ele programa nascer na palha, quando ele nasce na palha, onde há o ato de amor ali? Entendeu? Aí nós vamos projetando a vida dele toda e nós vamos descobrir uma coisa interessante. O amor é uma imensidade. O amor é imensidade. O amor, não há como descrever o amor. Não há como você descrever o amor. O que é o amor? O amor é isso. O amor é mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí Paulo diz: não, mas ainda falta. O amor é isso, isso, isso. Então o discípulo verdadeiro é o discípulo que repete. Podemos estar nos candidatando, podemos estar criando simpatias, mas o discípulo verdadeiro é o discípulo que toma Jesus como mestre. Né? Toma Jesus como mestre. Toma Jesus como mestre, ou seja, toma Jesus como o seu guia, como o seu orientador, como aquele que pode lhe promover vida. Note como ele diz: eu sou a vida. Ele não diz: a vida está ali. Eu tenho que dizer: gente, o caminho está ali. Onde? No Evangelho. Eu não posso dizer: eu sou o caminho, jamais não. Eu tenho que dizer: o caminho está ali no Evangelho. Eu não posso dizer: eu sou a vida, já que a mesma boca que profere uma palestra é a mesma boca que vai fazer uma crítica a algumas horas daqui a pouco. É a mesma boca que eu poderia ser assaltado, notaram? Pelas minhas tendências a não ver o amor em todos os lugares, em todas as coisas, em todas as manifestações, mas ver a sombra de alguém, que ele chamava de cisco, né? Você vê um cisco no olho do outro, o que é um cisco? Uma impureza muito pequena. Então eu direi: meu amigo, eu estou vendo um cisco no seu olho aí.
Aí o senhor vai dizer, mas meu amigo, você daí está vendo um cisco no meu olho, daí para você tá. Mas notem, isso é porque nós temos a destreza de ver a impureza. Mas eu não vejo a imensidade do bem que existe. Há muito mais bem do que mal. Qual é a nossa dificuldade? Nós nos fixamos no pequeno mal que existe. É só isso. Nós nos fixamos no pequeno mal que tem. É muito pouca coisa. Porque o bem é infinitamente maior. E é isso que Jesus nos ensina, meu amigo. Pague o mal que te fazem com o bem. Ou seja, mantenha-se sempre com a visão no bem. Mantenha-se sempre com a visão no bem. Por isso ele é o mestre. Ele é o mestre porque ele ama. Mas ele não ama como amamos. Ele não ama como amamos. Notem, você passa aí? Notem, eu coloquei umas poucas lâminas para não cansar vocês também. As condições internas para segui-lo. É a condição do discípulo. O discípulo segue o seu mestre. Primeira condição, amá-lo. Quem diz isso? Ele mesmo. Tanto que ele diz, Pedro, tu me amas? Olha o problema. Pedro, tu me amas? Pedro, claro, Senhor. Claro que eu te amo. Aí ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Aí no mesmo instante, ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, claro, Senhor, que te amo. Pedro começa a entender o que ele está querendo dizer. Porque Pedro disse, pô, esse cara tem algum problema. Porque ele me perguntou uma vez, eu respondi. Ele me perguntou de novo, ele disse, então, cuida da... Aí, um pouquinho depois, ele, Pedro, pois não, Senhor, tu me amas, amado? Aí Pedro, já na narrativa evangélica, está na narrativa do evangelho, Pedro já um pouco, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade, por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes isso? Porque o próprio Pedro não tinha essa convicção. Entendeu a situação? O próprio Pedro não tinha. É como nós, Jesus. Calma, meu irmão, peraí. Você tem esta convicção? Ele é o seu mestre. Você o ama. Ou seja, você está afinado no psiquismo dele. Entendeu? Você está afinado no psiquismo dele. Em dado momento ele diz que amigo não dá a vida por outro amigo. Olha que coisa especial. O cara fala um bocado de coisa, mas calma. Que amigo não dá a vida por outro amigo? É óbvio que ele não está dizendo para que todo mundo se mate. Que não é isso que ele está dizendo. Mas o que significa dar a vida? E aí? Como nós registramos que vivemos? Primeiro, se nós tentássemos, que não vamos fazer isso, mas se nós tentássemos dizer o que é a vida, não conseguiríamos. Né? Porque assim, para dizermos o que é a vida, na sua totalidade, na sua completude, precisaríamos conhecer Deus na profundidade dele. Deus não conhecemos, não é assim que o Espírito fala? Kardec tenta avançar sobre a questão de Deus, vai a algumas questões, aí em dado momento o Espírito diz, olha, fique com essas referências que nós estamos te dando de Deus, porque a vocês falta um sentido para ingressarem na intimidade de Deus, ou seja, no nível evolutivo que estamos, nós não despertamos ainda todas as nossas capacidades e possibilidades para nos apropriarmos da divindade. Mas temos uma noção, mesmo que muito pequena, do que seja a vida.
E que noção é essa? Bom, eu sei que vivo porque penso. Que na verdade, eu existo. Mas a nossa referência é de vida. Eu sei porque posso realizar escolhas. Sei porque eu tenho um tempo. Dentro deste tempo, eu atuo. E atuo com as minhas energias. É o que temos. É o que temos. Então, vou refazer a pergunta. Agora vocês vão responder, eu tenho certeza. O que é dar a vida pelo amigo? Dar da sua atenção. Você pensa, poxa, fulano, beltrano, dar a sua atenção, dar o seu tempo, dar a sua energia. Alguém morreu aí? Ninguém morreu. Precisou morrer alguém? Ele não disse, você precisa morrer. Ele disse dar a vida. Mas dar a vida é promover vida. Por isso ele diz, meu amigo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas o que significa ser a vida? Promover vida. Alguém é vida sem promover vida para alguém? Não. Vivo com alguém 40 anos. Nunca promovi um acréscimo àquela pessoa. Eu não fui vida para aquela pessoa. Não fui vida. Mas posso, em um dia, em um momento, puxa, percebi fulano. Já atrasado. Mas percebeu. Então eu vou promover o bem-estar desta pessoa. Eu acrescentar a alguém da sua emocionalidade, acrescentar a alguém da sua moralidade. Isso é amar. Por isso, quando pensamos em Jesus, qual é o nosso pensamento? Amá-lo. Amá-lo é perceber. Perceber. Entrar na mente, no psiquismo, no coração dele. Percebê-lo. Ele se permite a isto. Ele se permite a isto. Notem como Maria Madalena, que vinha num profundo processo de depressão, na verdade, um processo de autodestruição, ela é recomendada por sua serva, senhora, aquele profeta, o grande profeta, ele está nas cercanias de Magdala. Por que a senhora não vai visitar? Deixe as sombras do quarto. A senhora é uma mulher bela, pode visitar este grande profeta. Então Maria Madalena diz à serva, que profeta? Mas são muitos profetas que passam por aqui. São muitos. Esses profetas vão dizer as mesmas coisas. Mas no instante que ela diz isto, é o instante que ela minimamente cogita de vê-lo. Quando ela faz isto, a vibração dela encontra o psiquismo do mestre. Olha que coisa interessante. Ela encontra o psiquismo do mestre. Então ela se vê invadida por aquele pensamento restaurador. Então ela diz, mas eu acho que eu vou ver este profeta. Arruma-se, toma da barca e atravessa para o outro lado, quando então ela encontra Jesus. E quando ela olha profundamente nos olhos de Jesus, naquele instante dá-se a conversão. Olha uma coisa interessante, né? Que coisa interessante. Porque ela, com todas as suas carências, as suas necessidades, as suas dores, ela ingressa no psiquismo puro. No psiquismo que não lhe faz uma única exigência. A
apenas lhe diz: mulher, mulher, por que demoraste tanto? Olha que coisa interessante. Podemos fazer isto sem ter o contato físico com ele. Não precisa. Não é necessário. Porque a mente, ela é viva. Nós nos deslocamos e nos relacionamos com a mente. A mente que manifesta o coração. Em verdade vos digo, se você pensar em ter algo com uma mulher, você já teve. Quando ele fala do adultério, né? Em verdade vos digo, se você pensar em ter algo com a mulher, você já teve. O que é que ele está dizendo? Isso que hoje a doutrina espírita diz, muito tempo depois. O pensamento, ele se projeta, porque ele é um ente vivo. O capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, tem lá no primeiro capítulo o pensamento, quando ele começa a estudar a questão do nível mental. O pensamento é um ente vivo. Por isso os espíritos dizem, meu amigo, vigie seus pensamentos. Jesus se referia, orai e vigiai. Porque quando você pensa, você elabora internamente aquilo que você quer, que você aspira, que você sente, e põe para fora no fluido e empurra com a vontade. Pensei, mas eu quero meu pensamento de volta, meu amigo, agora. Não tem mais como, meu amigo. Faça uma oração pela pessoa a quem você enviou o pensamento destrutivo, para que o pensamento vai chegar nela, por causa da sintonia, ela vai chegar e que ela amplie a sintonia dela. E não permita que as emanações destrutivas do seu pensamento causem danos energéticos, magnéticos, morais, mentais e corporais, né, orgânicos a ela. Essa é a questão. Não adianta, eu não devia ter. Oh, meu Deus, comece a orar logo. Comece a orar logo, não fique perdendo tempo com isso não. De ficar se queixando, esqueça isso. É para frente mesmo, meu amigo. Então ele diz: Pedro, tu me amas 3 vezes, para que Pedro tome ciência do compromisso que ele estava assumindo. E isso nos ocorre na vida sempre. Muito. Né? Muito, por exemplo, podemos ter o nosso companheiro ou a nossa companheira que de vez em quando vai dizer: você me ama? Mas claro! Aí outro dia, me deu vontade, você me ama mesmo? Mas 3 vezes também, depois de 3, meu amigo. Não deixe mais não, que vai dar problema, né? Nem pergunte, nem responda. Então, Pedro, tu me amas? Está em João 21, 15 e 17. Amar é sentir a alma do outro, permitindo-se ser tocado por ela e, ao mesmo tempo, tocá-la com sua alma. É uma ação de alma, não é uma ação de fala. Tanto que, em muitos casos, eu posso dizer, eu te amo. Mas, na verdade, não amar. Mas se isso for da alma, o outro sente. Você sente quando está sendo amado. Não precisa só ficar o tempo inteiro dizendo, eu te amo. Você sabe isso. Isso é uma coisa que você sabe. É algo que entra em você. Amar é fazer com o outro aquilo que para o outro é importante e que se tornou também importante para você. Jesus é, pois, mestre em amar e pede para ser amado, porque somente o estado de amar propicia o registro do amor concedido. Notaram essa questão? Então só você desenvolvendo a sua capacidade de amar é que você vai desenvolvendo a sensibilidade para perceber o amor do outro. No caso, para perceber o amor de Jesus. Para perceber o refino da alma dele. Em Jesus há um refino. Há uma
a uma permanente luminosidade. Há uma permanente luminosidade. Uma certa ocasião, eu fazia um estudo, um roteiro para uma palestra, há muitos anos, sobre Jesus, né? Aí comecei a fazer um roteiro, pesquisar alguns fatos e tal, eu vou ela. Meus roteiros eu faço sempre meia-noite, por aí, tarde, né? Porque em casa o povo já foi dormir. Aí depois que eu estou lá na frente do roteiro, aí aquela vozinha que sempre aparece para dar ajuda a gente. Meu amigo, você não disse o principal. O seu roteiro não tem o principal. Aí eu fiquei pensando, meu roteiro não tem o principal? Por que meu roteiro não tem isso? Parece até um maluco, né? Conversando com alguém. Mas, na verdade, pense porque todas as pessoas buscam Jesus. Pense nisso. Eu estou pensando que ele vai me dar um dia. Eu digo, não, meu amigo, por que buscam Jesus? E eu não compreendia porque buscamos Jesus. Buscamos Jesus porque Jesus, ele é a expressão da serenidade. É a serenidade. A serenidade é a base de toda a movimentação do viver útil. Notem o indivíduo sereno. O indivíduo sereno, ele é jovial. Ele é inventivo. Ele é saudável. Ele é aquele que vai tomar a responsabilidade para as tarefas. Nós seremos. Não há nada no campo externo que possa ofendê-lo ou abalá-lo. Porque ele está na serenidade de amar. Do amor incondicional de Jesus. Não do nosso amor, não temos amor incondicional. O nosso amor ainda não é incondicional. Ou seja, amamos ainda por condições. Alto, baixo, gordo, magro, branco, negro. Isso aqui. Inteligente, não inteligente. Culto, não culto. Belo, não tão belo. Tá? Com talentos, sem talentos. Tá? Então há ainda muitos condicionamentos. Porque ainda há muitos parâmetros, há muitas referências para a nossa movimentação de amar. Né? Nós estamos nos movimentando, mas estamos nos movimentando com essas referências, com esses modelos construídos. Né? Então, ele é o mestre. Adiante ele diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Notem que ele não está perseguindo ninguém. Há algumas pessoas que interpretam isso de, não, é contra ele. Ele está dizendo apenas que você não está com ele. Mas não significa que não vai estar no futuro. Você só não está porque não o percebe com profundidade. Você ainda não despertou seu amor para perceber o amor. É amor lendo o amor. Né? E embaixo, segui-lo. Né? Se alguém quiser vir após de mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Notem como ele estabelece essa questão de tomar a cruz, porque ele tomou a cruz. Ele tomou a cruz para seguir com ela. Né? Mas ele não precisava ter feito isso. Entendam. Porque ele ama muito e sabia que nós temos as nossas cruzes. Quais são as nossas cruzes? As nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Essas são as nossas cruzes. Então ele sabe que o mundo é de provas e expiações, que os espíritos confinados a este mundo são espíritos que estarão saindo do corpo, estarão voltando para fazer incursões entre provas e expiações. Espiar aquilo que você não quis ver amorosamente, quer espiar, ver. Vou dar uma espiadinha ali. Então espiar é ver. Ver, pode ver através de uma patologia, pode ver através de incompreensões, pode ver através de tantos fatos outros da vida. Ou pedir a prova. Não, eu quero a prova. Não, você sabe, né, meu amigo?
ali, aquele Gelac, é um grupo complicado. Aí Paulo disse, não, mas eu quero a prova. Está brincando? Se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga. Eu estou retirando o renúncia. Daria alguma diferença, tá? Daria porque eu não entendo o que é esse renunciar a si mesmo. Esse renuncie-se a si mesmo significa você vencer a personalidade. Vai? Vencer a personalidade. Porque é o ego, é isso, é você vencer a personalidade. Porque assim, nós terminamos sendo a nossa própria referência, a nossa própria medida. Eu meço as pessoas, quando estou muito preso à minha questão da personalidade, eu meço você por mim. Entendeu? Eu me amo muito, porque assim, não é que não seja amor, é amor, mas é um amor limitado até você. Não é assim que Emmanuel fala? Emmanuel diz assim, o orgulhoso ama a sua imagem. Notem que Emmanuel não diz que não é amor, porque é amor. Na verdade, só há amor. Não existe outra coisa fora do amor. O problema é quanto se ama, né? Aqueles que rompem com a personalidade, ou seja, rompem com a barreira da sua própria imagem, ele avança para além dele. Alguém perguntou à irmã Dulce, irmã, isso era 11 horas da noite, irmã, a senhora almoçou hoje? Ela para, olha para a pessoa e diz, eu acho que eu tomei café ontem. Entenderam a diferença? Ela já não estava mais nela. É diferente. É alguém que já traspassou muito. Ela já está acolhendo o outro. Já é uma questão de servir. Aí, o verdadeiro discípulo, a discípula verdadeira. Qual é a discípula verdadeira no caso da irmã Dulce? É aquela que copia o seu mestre. Eu não vim para ser servido, olha Jesus como ele fala, mas vim para servir. Quando Jesus está lavando os pés dos passeios, no meu tempo, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, tem um deles que resiste. Salvo engano é Pedro. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus diz que é Pedro, meu amigo, se eu não lavar seus pés, tu não terás parte comigo. Rapaz, isso é um negócio incrível. Porque nós temos uma tendência a entender assim, o mestre é o intocável. O mestre é o que vai na frente. O mestre é o grande orientador. O mestre... Mas é só que ele é o grande orientador e ele diz que o grande ato, o maior no reino dos céus, se você perguntar a alguém antigamente, perguntasse antigamente e perguntar hoje, você quer ir para onde? O reino dos céus. Para você ser o maior no reino dos céus, ele disse o quê? Exatamente, seja o servidor de todos. Esse é o grande mestre. Então ele precisava, dentro da ação de amar, servir. Apenas isto, servir. Então o verdadeiro discípulo é aquele que serve. Serve renunciando a si mesmo. Então em alguns momentos, você vai ter num grupo, por exemplo, estamos na casa espírita, você vai ter dentro do grupo algumas situações, às vezes de confronto, mas você vai servir. Agora, notem, renunciar a si mesmo não é deixar de dar a contribuição. Não é? É claro, você vai dar a sua opinião. Se ela vai servir ou não vai servir é uma outra questão. Mas você vai dar a sua opinião, porque isto é servir. Isto é servir. Servir é estar disponível com as suas qualidades de alma. Isso é servir. Não é dar coisas, pode até dar coisas, mas se você vai dar alguma coisa a alguém, no chamado ato de caridade, nunca se esqueça de colocar sua alma naquilo que você está dando. Vou dar uma sopa, põe a sua alma na sopa.
e dê. Você vai cantar, né? Uma voz belíssima, uma apresentação. Mas o que é que você vai fazer? Colocar sua alma em cada nota. Não para afirmar a sua personalidade, mas você dirá a você mesmo: cada nota que eu proferir, que eu emanar, eu quero que esta nota saia do meu coração. Quando você fala em coração, você não fala em personalidade. Não há imagem, não há pessoa. Porque você está conectado com a sua alma. Você quer que a sua alma faça o bem. Você quer que a sua alma leve vida às pessoas. O grande professor, quem é o grande professor? Aquele que dá aula com a vida que ele tem. Ele pode não ser nem um cara com muita teoria dentro do campo daquilo que ele estuda. Tem que ter a teoria básica de tudo, mas o aluno, ele vai registrar o amor que você deu a ele. É isso que ele vai registrar. Naquele dia ele vai sair de sua sala com mais vida do que quando ele entrou. Então, segui-lo. Se alguém quiser vir, olha como ele diz qual é o caminho do discípulo. Ele está dizendo, é o caminho. Pedro, tu me amas? Ou, e depois, se alguém quiser, renuncie a si mesmo. Tome sobre si sua cruz, porque esse renuncie vem antes. Porque se você não renunciar, você não compreenderá a tarefa que tem que fazer. Em muitos momentos eu vou achar que a minha tarefa sou eu que faço. Mas não é você que faz. Ninguém faz nada sozinho. Não existe isso. O cirurgião, ele se prepara no mundo espiritual para ser cirurgião. Aqui tudo é estruturado para isso. Ele vai ser o cirurgião e vai encontrar a relação de pacientes específicos, próprios para o trabalho dele. Mas não se engane, existe uma equipe desencarnada que está dando apoio a ele. Entendeu? O poeta, ele não está só não, existe uma equipe, ele pertence a uma família com esse traço artístico no mundo espiritual, que está dando sustentação a ele no trabalho. Ele agora é a parte encarnada da equipe. Mas ele vai desencarnar. Os de lá vão reencarnar. Agora é minha vez. O cara andou bem comigo. Vou dar inspiração a ele. Vou dar sustentação a ele. Vou isso, aqui. Hoje ele vai ter um aborrecimento. Mas ele tem a tarefa no Gelac. Não. Ele vai ter esse aborrecimento amanhã. Acreditem. Porque hoje ele não pode se desarmonizar. Porque ele tem que usar os melhores sentimentos. Amanhã ele não tem um outro trabalho. Amanhã ele se aborrece. Mas é um pouco isso. É um pouco isso. Temos famílias aqui no mundo físico e famílias no mundo espiritual. Que nos aguardam e que nos intuem para o êxito da encarnação. Vamos na última lá, né? Então, a questão da insegurança para servir. Da aflição sincera. Todos somos chamados a decidir. E essa decisão é a conversão. Não vamos falar muito sobre conversão hoje, mas a decisão central da vida. Qual é a decisão central da vida? A conversão. Sem conversão, não fazemos nada. Se vocês observarem o Sermão da Montanha, notem o Sermão da Montanha. Vocês vão perceber que Jesus abre o sermão com a conversão. Reparem isso. Ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza não é uma pobreza de não ter bens. É uma pobreza de não estar preso a eles. Você pode ter bens, mas você não precisa estar preso a eles.
Você não precisa sofrer a influenciação deles. O Berto Roden diz assim: é o homem que tem o diamante ou é o diamante que tem o homem? Há muitos momentos que ele tem que parar para se questionar. Sou eu que tenho a fama, vamos pegar um grande artista, né? Sou eu o grande artista que tenho a fama ou é a fama que me tem? Eu deixei de pensar como eu penso, de sentir como eu quero sentir, para manter a fama. Se eu faço isso, é a fama que me tem. Não sou eu que tenho a fama. E isso a gente faz em tudo, né? Isso pode ser aplicado a tudo. Então, todos somos chamados a decidir, e essa decisão é a conversão. Essa aqui, aliás, ninguém a faz sozinho. Ponto de partida para o amor incondicional. Necessário, pois, reconhecer a própria fragilidade moral e ver o amor de Jesus. Então é como se Jesus, no primeiro movimento do sermão, primeiro ele abre logo assim, já decidido, já profundo. Né? Porque esses espíritos não têm meia palavra, profundo. Eles não perdem tempo. Ele só tinha 3 anos de vida pública, é muito pouco tempo. Então ele tinha que ir mesmo na profundidade de tudo. Depois, nos milênios seguintes, o homem ia desdobrando aquilo que foi dito. Mas o pensamento, a essência moral do pensamento, já tinha sido dito. Né? Então é necessário, ele propõe no primeiro movimento do sermão, admita a sua fragilidade. Notem que é uma mensagem para o nível mental. Ele abre o sermão com o nível mental. Porque ele sabe que é do mental que desenvolve tudo. Os espíritos, inclusive, confirmam isso. As faculdades morais, elas serão consolidadas somente após o desenvolver das faculdades intelectuais. Para você ver, para você entender, para você compreender, para você buscar. Isso é um processo de busca. Né? Acho, aí vem Paulo em Romanos, né? Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Será que tem a ver com a gente? Em outra expressão, Paulo diz isso também, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero mais fazer, eis que eu ainda continuo fazendo. Porque está na linha do que os nossos artistas disseram. Há uma dualidade. O nosso mundo é um mundo dual ainda. E o nosso mundo íntimo é um mundo partido. Nosso mundo íntimo é um mundo partido. Então, às vezes, ficamos cobrando perfeição de alguém. Ou perfeição de nós mesmos. Mas buscamos aquilo que é impossível no nosso nível de evolução. Não há um indivíduo perfeito. Não há uma mulher perfeita. Não há o homem perfeito. Né? Não há a pessoa perfeita. Então, saber ver isso e amar a pessoa, né? E lançar luzes sobre a sombra que ela tem, mas que você pode auxiliá-la, né? Estimulá-la a vencer isso, é a tarefa daquele que serve. E então, diante do conflito íntimo, é o nosso guia e modelo, amigo incondicional, que pode se tornar mestre, se você escolhê-lo como mestre, que pode se tornar mestre. Sintoniza-te com ele. E aí eu estou trazendo o celebre de bênçãos de Joana de Ângeles. Sintoniza-te com ele. Essa é a expressão de Joana. Então, é nesse sentido que eu venho trazer essas reflexões sobre a nossa condição de discípulos, ou que nos candidatamos a discípulos, diante desse nosso mestre, que não pede para ser chamado de mestre, pede para ser amado, porque é o amigo, que amigo não dá a vida pelo outro amigo. Mas se você quiser o caminho, eu sou o caminho. Apontando e manifestando-se sempre nesse estado de disponibilidade. Então Jesus, ele não é diferente dos mestres humanos, nesse sentido que eu vou dizer agora, que amam. Qual é o maior desejo de um mestre? Qual é a maior alegria de um mestre? Ver os seus alunos formados. No caso específico de Jesus, e no caso específico de que ele era um mestre espiritual, é ver os seus
discípulos, todos, cada um a seu tempo, vivenciando, ganhando a sua autonomia moral. Né? A sua autonomia moral. Então, quando o educador vê o educando crescendo, e quando ele manifesta a sua própria lei, notaram isso? Porque há a lei moral que rege a vida. Correto? Livro 3 do Livro dos Espíritos. Então, sempre houve a lei. Então, há a lei moral, hoje mais bem enunciada, detalhada, pormenorizada pelo Espiritismo. Mas, na verdade, como a lei está na nossa consciência, nós ganharemos autonomia moral quando a consciência ditar os atos que vamos praticar. Tá? Em uma linguagem psicológica se fala assim, o encontro entre o self e o ego. Grande encontro. A grande alegria. Jesus fala isso de uma forma de parábola. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa. O que é uma festa? Uma grande alegria, uma grande confraternização. Esta parábola lindíssima é a parábola deste grande educador que encontrou na arte, porque a parábola é uma historinha, quase uma poesia, onde ele explica de uma forma didática, porém amorosa, o que é o reino dos céus, esse estado especial de alma de Deus em nós. Muita coisa. Ora, direis sobre estrelas, de certo, perdeste o senso
tanto que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, porque só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Gregório de Matos. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Para finalizar, queremos falar mais uma poesia para vocês, que diz assim: imagine como seria o nosso querido Brasil se na matéria estudantil se incluísse a poesia. Se o nosso prato do dia fosse uma poesia seleta para deixar a mente sadia, de Antônio Gonçalves Dias, a poesia concreta. E que tivesse na merenda um poema por semana, bastante Mário Quintana, para que a molecada aprenda com graça e curiosidade o quanto aprender é bom, de Chico, Vinícius e Tom a Carlos Drummond de Andrade. E que na hora do recreio, entre vivas e salves, a criançada em anseio clamasse por Castro Alves. Imagine como seria se ao invés de celulares, os nossos jovens se distraíssem lendo livros aos milhares. Seriam suas mentes mais lúdicas. Imagine as escolas públicas iguais às particulares. E se Augusto de Campos e Sérgio Vaz fossem os nossos artistas populares. Mas hoje em dia, a música anda tão pobre. Eu não consigo ver nenhuma mensagem numa letra sem vida, totalmente desprovida de qualquer mensagem. Se a gente é o que a gente lê, se a gente é o que a gente ouve, agora dá para entender com os nossos jovens o que ouvem. Imagine como seria se ao invés de ostentação e pornografia, eles recitassem cordéis e ostentassem poesias. Imagine se eles lessem Gabriel Garcia, Mário Vargas Llosa, se ouvissem Mercedes Sosa e Paco de Lucia. E se soubessem quem foi Vicente Huidobro, talvez aprenderiam o dobro do que aprende hoje em dia. Mas acontece que sabotaram a educação brasileira. É perda de tempo ouvir hip hop, pois tudo que não dá ibope é besteira. A mídia nos entope com o lixo do pop e não com Manuel Bandeira. A mídia nos dopa de novela e de copa, e o povo feito tropa caminha alienado. Mas esse caminhar restrito não é o mesmo descrito por Antônio Machado. Aliás, alguém sabe quem foi Antônio Machado? Não culpo se não sabia, pois eu também não saberia se não tivessem me contado. Eu sei que não passa de utopia esse mundo que eu tenho imaginado, mas, sob o meu ponto de vista, eu acredito que ele exista, pois tudo existe quando existe a poesia. Por isso, tento fazer a minha parte para disseminar sabedoria, para que ao menos a nossa arte não se transforme em mera mercadoria. Em cada verso um resgate em nome da poesia, para que essa sociedade vazia, pouco a pouco, não lhe mate. Fábio Braza. Obrigado, pessoal.